Ao longo dos séculos, a mensagem da graça tem sido um bálsamo para corações cansados. Ela é o alívio para os que reconhecem suas falhas, a esperança para os que se sentem indignos, a certeza de que o amor de Deus não se baseia em merecimento humano. Porém, muitas vezes, essa mensagem é distorcida. Alguns passam a pensar que, por haver graça, podem viver de qualquer maneira, como se o perdão de Cristo fosse um cheque em branco para pecar sem consequências. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que graça é licença para pecar? Ou será que ela é um chamado maior à obediência, porque fomos resgatados a um preço incalculável? O apóstolo Paulo aborda essa questão diretamente em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui está a essência do Evangelho. A graça não nos liberta para o pecado, mas do pecado. Ela não é uma permissão para viver segundo a carne, mas a força que nos capacita a viver segundo o Espírito. Ser alcançado pela graça significa experimentar a libertação do domínio do pecado e receber uma nova vida em Cristo. Andar em obediência não é uma obrigação fria ou um peso legalista, mas uma resposta amorosa ao sacrifício de Jesus. O que antes era impossível pela nossa própria força, agora se torna realidade pelo Espírito Santo que habita em nós. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12 declara: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja que a graça não apenas nos perdoa, mas nos ensina. Ela é pedagógica, formadora, transformadora. O perigo está em confundir misericórdia com permissividade. Deus é misericordioso, sim, mas Ele também é santo. Sua graça não anula sua justiça, mas a satisfaz por meio da cruz. Cada gota do sangue derramado por Jesus revela o preço do nosso pecado. Por isso, tomar a graça como desculpa para viver em desobediência é desorar o sacrifício da cruz. É como se disséssemos: já que estou perdoado, posso viver de qualquer jeito. Mas o amor verdadeiro nos constrange a viver de outra forma. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. A obediência, portanto, não nasce do medo da punição, mas do reconhecimento da graça recebida. Quanto mais entendemos o amor de Deus, mais desejamos agradá-lo. Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência é fruto do amor, não da imposição. É importante lembrar também que, mesmo vivendo em obediência, continuamos sendo humanos falhos. Ainda caímos, ainda erramos, ainda tropeçamos. Mas a diferença é que agora não nos acomodamos no erro, não fazemos do pecado um estilo de vida. Quando caímos, nos levantamos em arrependimento, buscando a transformação que só o Espírito Santo pode produzir. 1 de João capítulo 1, versículo 9 nos dá essa promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça nos levanta quando caímos, mas também nos fortalece para que não permaneçamos no chão. Por isso, a verdadeira liberdade está em viver em obediência. O pecado promete liberdade, mas escraviza. A graça, quando recebida em fé, nos conduz à verdadeira liberdade, que é viver alinhados à vontade de Deus. Como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Transformemos agora essa reflexão em oração. Senhor amado, nesta manhã eu venho à Tua presença com o meu coração aberto. Obrigado pela Tua graça, que me alcançou quando eu estava perdido, que me perdoou quando eu não tinha nada a oferecer, que me amou quando eu não merecia. Reconheço que essa graça é o maior presente da minha vida e que jamais poderei pagar o preço que Jesus pagou na cruz por mim. Pai,
Eu confesso que muitas vezes interpretei mal a tua graça, vivendo como se ela fosse apenas um alívio momentâneo para minha culpa, sem compreender o chamado à transformação que ela traz. Mas hoje eu entendo, a tua graça não é uma licença para pecar, mas um chamado para viver em santidade. Senhor, ajuda-me a andar em obediência. Dá-me um coração sensível à tua voz, um espírito disposto a te agradar, e forças para renunciar àquilo que não te honra. Que a minha vida reflita gratidão ao sacrifício de Jesus. Que cada escolha que eu fizer hoje seja guiada pelo amor e pelo temor ao Senhor. Espírito Santo, ensina-me a dizer não às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando a tentação se aproximar, lembra-me de que já fui liberto do domínio do pecado. Quando eu cair, levanta-me pela tua misericórdia e me purifica de toda injustiça. Jesus, eu olho para a cruz e vejo o preço do meu pecado. Não quero jamais tratar esse sacrifício como algo banal. Que o teu amor me constranja todos os dias a viver de forma que te agrade. Que a obediência seja minha resposta de amor, não uma obrigação, mas uma escolha diária de honrar-te em tudo. Senhor, eu oro também por todos que estão ouvindo esta oração. Que cada coração seja lembrado hoje de que a graça é maior do que a culpa, mas também é o convite para viver uma vida transformada. Que ninguém se acomode no pecado, mas que todos experimentem a verdadeira liberdade que só existe em Cristo. Obrigado, Pai, porque a tua graça é suficiente, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, e porque em ti eu encontro não apenas perdão, mas também força para andar em obediência. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração e você deseja continuar sendo fortalecido pela palavra e guiado pela graça transformadora de Cristo, eu te convido a se inscrever no canal. Assim, você poderá receber diariamente mensagens e orações que renovam a fé e inspiram a viver em obediência ao Senhor.